Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Marcos Messias, do Grupo 6 de Introdução à Engenharia Mecânica, e estarei dando início à nossa apresentação. O 3R é uma abreviação utilizada desde 1970, quando o mundo começou a introduzir pautas sobre sustentabilidade. Essa abreviação é composta por três pilares: reduzir, reutilizar e reciclar. O reduzir está ligado a ações que reduzam o consumo e, consequentemente, os dejetos e objetos de descarte. Exemplo disso é a redução de consumo d'água e de energia elétrica. O reutilizar é a prática de usar objetos enquanto ainda podem ser utilizados, prolongando a sua vida útil sem descartá-los, por simplesmente estarem obsoletos. Temos como exemplo a utilização de garrafas PET e caixas de leite para o suporte de plantas. E por fim, o reciclar consiste em processar algum material por meio de transformações físicas ou químicas, fazendo com que ele torne-se matéria-prima para a fabricação de outros. Exemplo disso é a coleta seletiva. É evidente que a engenharia mecânica tem muito a agregar nessa busca por soluções mais sustentáveis. Geralmente, a mente do engenheiro mecânico vai atrás da opção e solução que melhor equilibra a economia de tempo e recurso e mantendo a melhor qualidade. Uma maneira de contribuição é a mecanização do processo de reciclagem. Como algumas máquinas construídas para ajudar na separação do lixo, nosso grupo tem como objetivo construir uma máquina que se encaixe nessa categoria. Ela deve ser capaz de separar cabo triturado em seus componentes: aço, cobre e plástico. Bem, meu nome é Guilherme e eu vou apresentar os objetivos do nosso projeto e os métodos que a gente utilizou para poder concluir esses objetivos. O objetivo principal era criar um projeto, um processo mecânico automatizado que conseguisse separar de uma forma eficiente todos os resíduos da mistura fornecida pelo professor. E essa mistura, como pode ver no slide, é um aparato de vários fios que estavam bem picotados. E esses fios eram compostos de aço, plástico e cobre, como também pode se ver no slide. Além desse objetivo principal, ainda tínhamos objetivos complementares, sendo eles criar um projeto que respeitasse os 3 Rs, como, por exemplo, usar o máximo de materiais reaproveitados de outros objetos ou equipamentos eletrônicos que seriam descartados. E também tínhamos o objetivo de criar um projeto com o melhor custo-benefício possível. E agora falando dos métodos que a gente utilizou para conseguir concluir esses objetivos, foi basicamente, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi achar um modo de se reunir para poder organizar, estudar e desenvolver as melhores maneiras de se separar essa mistura fornecida. E a melhor maneira de se reunir encontrada foi através da plataforma Teams e via WhatsApp, que também, além de ser meios de comunicações muito bom, também era um meio de a gente respeitar o distanciamento social, por causa da época que a gente está vivendo no presente momento. Mas nós também tivemos que marcar uma reunião presencial, que foi no caso na parte de montar o projeto, que era realmente necessário a presença de pelo menos 2 pessoas. Mas ainda também pensando no momento que a gente está vivendo, tivemos que tomar diversos cuidados possíveis para evitar qualquer perigo, como, por exemplo, o uso de máscara durante toda a reunião e o mínimo de pessoas possíveis para poder montar o projeto. E também evitando contatos físicos desnecessários, como, por exemplo, aperto de mão. Então, agora eu vou explicar a primeira parte do nosso processo de separação, que é composto basicamente pela primeira parte do separador, que é o separador feito pelo eletroímã, que foi feito com um transformador antigo, e aqui a gente está usando uma fonte como uma fonte de computador antiga. Foi feita uma ligação direta aqui. Então, basicamente, ele funciona aqui, se a gente ligar o transformador, ele vai começar a funcionar.
Então, aqui eu vou começar explicando como que funciona o nosso separador. Na parte superior aqui, a gente tem duas garrafas PET que tiveram sua parte do fundo cortadas, que literalmente vão jogar a nossa água com cloreto de cálcio para todo o sistema. Então aqui, nessa parte, a gente tem elas ligadas por dois tubos, até que por enquanto não tem nenhuma trava, e aqui a gente já tem a válvula que vai ser liberada para poder soltar a água com cloreto de cálcio para o sistema. Aqui vindo para baixo, a água vai seguir essa parte e vai chegar aqui no nosso recipiente que foi impresso em 3D. Aqui nessa parte a gente vai ter uma canaleta que vai literalmente fazer a nossa separação. De acordo com que a água vai descendo, ela vai entrando por aqui e aí automaticamente, como esse registro aqui está fechado, o plástico tem a tendência de subir porque ele tem menor densidade do que a água e vai descer por essa canaleta escorrendo para aquele funil. E aqui, enquanto isso, depois que toda a separação do plástico for feita, a gente pode só liberar esse registro e aqui vai vir todo o cobre. Então, agora vou começar a explicar o nosso processo de separação em si. Aqui a gente separou uma boa parte da mistura aqui para servir como exemplo e mostrar ali a separação dela em si usando o nosso aparato. Então a primeira parte que a gente vai começar fazendo a separação é utilizando o eletroímã, fazendo a separação magnética e tirando todos os resíduos de aço dessa mistura. Então aqui a gente começa ligando o transformador. E aqui a gente pode usar nosso eletroímã para poder separar todos os resíduos de aço. Então aqui a gente tem todos os resíduos de aço, pelo menos a maioria, né, com uma boa precisão. E aqui se a gente desligar nosso transformador, os resíduos de aço se desconectam. Ficam só alguns apenas por causa que o eletroímã ainda funciona um pouquinho antes de ligar. A gente só vai passar mais uma vez aqui só para ter certeza que foram todos, mas ali foi a grande maioria. Passando aqui por cima, teve apenas um que restou. Ficou só um pedacinho aqui ainda. E pronto. Aqui temos todos os resíduos de aço em tese separados dessa pequena parte da mistura que a gente separou. Então agora que a gente já separou os resíduos de aço, aqui a gente em tese tem uma mistura que só tem plástico e cobre. Então agora a gente vai levá-la para o nosso aparato para fazer a separação do plástico e do cobre. Então aqui a gente coloca o plástico e o cobre dentro do aparato. Então agora, já com a nossa mistura dentro do nosso recipiente, agora eu vou soltar a primeira válvula para começar o processo de separação. Primeiramente colocando uma vazão baixa. E ali a gente pode começar a ver os plásticos subindo e saindo pela canaleta. Aqui a gente espera um pouco de tempo até que boa parte do plástico seja jogada para baixo. Então agora que se já se imagina que uma boa parte do plástico foi separada, a gente pode parar a vazão e liberar a válvula de baixo para soltar o cobre. E aqui a gente entra com a mangueira . E agora a gente adiciona aquela vazão externa que foi citada no problema para tentar consertar a vazão de cobre ali para baixo, em questão da peça ser pequena. Então aqui eu vou adicionar uma pressão de água externa. Até que o cobre seja jogado para baixo.
Então aqui agora da nossa mistura inicial, a gente tem uma parte do cobre aqui com alguns plásticos brancos e o plástico preto, que praticamente boa parte foi separado. Então aqui teve ainda alguns problemas que foram relatados, como uma parte do cobre ficar preso lá dentro, em decorrimento da peça ser pequena, mas uma parte do cobre é escoado junto com o plástico e boa parte do plástico preto é separada. Por fim, vamos apresentar nossos resultados. Na etapa de separação do aço da amostra, obtivemos uma eficiência próxima dos 100%, embora na etapa de separação do cobre e do plástico tenhamos obtido uma eficiência média de 68%. Alguns dos problemas que não nos permitiram alcançar a eficiência superior na etapa de separação do plástico e do cobre foram o volume de recipiente impresso em 3D, que impedia parcialmente a vazão do cobre para o recipiente inferior, e a solução aquosa utilizada, pois quando inserida em água rapidamente provocava uma reação química, liberando gases e perdendo sua densidade inicial, não sendo suficiente para flutuar o plástico. Algumas propostas que visam melhorar o nosso sistema são a fabricação do recipiente maior, a troca da solução aquosa por uma solução mais densa e, caso fosse feita em uma escala industrial, a adição de um processo de secagem imediatamente após a separação para que o cobre não se oxidasse. Essa atividade teve grande importância, pois estimulou os estudantes logo no primeiro semestre do curso a tentar achar soluções e a trabalhar em grupo, além de nos ensinar a grande importância dos 3R na nossa área de engenharia.